Fala máquina, Britão aqui, e no vídeo de hoje a gente vai aprender 5 diagnósticos diferenciais para o rebaixamento do nível de consciência. O rebaixamento do nível de consciência é uma alteração assustadora, tá, no pronto-socorro, e a gente deve saber o que fazer e principalmente o que pensar, né? Porque a gama de diagnósticos possíveis, a gente vai ver daqui a pouco, né? Vai desde um paciente vítima de um trauma até um caso complexo, por exemplo, de uma cetoacidose diabética ou de uma hemorragia intraabdominal causada por uma complicação pós-operatória, pensa bem. Então, saber atender um paciente com rebaixamento do nível de consciência é saber investigar diagnósticos diferenciais. Então eu vou te ensinar uma maneira muito simples de olhar para esse paciente, olhar alguns sinais e sintomas e tentar encontrar um outro diagnóstico que justifica aquele rebaixamento ou por trás daquele rebaixamento. Vamos dar uma olhada, me coloca na tela aí. Essa tabela aqui coloca para você alguns diagnósticos. Eu vou escolher 5 aqui para a gente conversar. O primeiro, e esse aqui a gente não pode esquecer, por isso que é o primeiro, hipoglicemia. A hipoglicemia mimetiza um evento neurológico, então ela mimetiza também um rebaixamento do nível de consciência. Um paciente que está com um décimo lá de 45, ele pode estar para você torporoso, comatoso. Então, por isso que dentro do atendimento inicial desse paciente com rebaixamento, a gente deve sim fazer um décimo desse paciente. Identificando uma glicemia abaixo de 60, eu devo imediatamente corrigir, né? A sugestão aqui, por exemplo, glicose 50%, 40 ml. A gente pode fazer até um pouquinho mais aqui, sem nenhum problema, beleza? Outro diagnóstico interessante é a própria hiperglicemia. Imagina, eu faço o exame e vem um destro high, né? Um destro 700, 800, sei lá, depende do máximo que o seu aparelho, né, media pela fita. Esse paciente, ele não vai ter só, obviamente, uma hiperglicemia, ele vai ter outros sinais e sintomas aqui que vão chamar a atenção. Por exemplo, um paciente tem sinais de desidratação, aquela pele seca, sem turgor. Um paciente pode estar com uma queixa de dor abdominal, prévia, por exemplo, relatada pelos familiares. Um paciente com vômito, um paciente com náusea, com alteração respiratória, com uma taquipneia. Por quê? Esse paciente está fazendo uma acidose metabólica, lembra? Ele está lá com hálito cetônico. Então esse paciente lá, que está rebaixado, está comatoso, mas o problema dele é uma hiperglicemia. Né? Comentários aqui ao tratamento, a gente sabe que na hiperglicemia eu vou ter que corrigir, né? Eu corrijo o volume cristalóide e vou ter que corrigir a glicose através da insulina, mas sempre lembrando do potássio, né, meus amigos? Nunca se esqueçam do potássio. Próximo paciente aí que pode aparecer rebaixado para a gente, um paciente com sepsis. Eu lembro de uma história recente que era, a gente foi acionado na cirurgia vascular para avaliar um catéter central. E beleza, até aí tudo bem, né? Avaliar um catéter central, né? Tudo a ver com cirurgião vascular. Só que quando eu fui avaliar o paciente era pouco responsivo, confuso, uma pele fria, pegajosa, né? Suando, taquicárdico, hipotenso e febril. Ou seja, avaliar o catéter aqui se tornou, na verdade, uma obrigação até de retirar esse catéter, porque esse paciente estava provavelmente fazendo um quadro de sepsis por um foco ali que era o catéter venoso central, era um catéter de diálise que esse paciente utilizava. Então, a gente pode lembrar muito bem desse paciente com sinais, né, de disfunção orgânica com infecção presumível ou com uma infecção possível ou confirmada até mesmo, né? E lembrando, né, paciente com sepsis, eu lembro da Golden Hour, que era um GH aqui, né? Golden Hour, né? Cristalóide, né? Volume, coleta de culturas, antibiótico, lactato, tudo isso eu vou fazer para o meu paciente. Próximo, e aqui eu vou juntar os dois também, o paciente que faz um distúrbio de sódio, tanto na hiponatremia quanto na hipernatremia. Nesses dois casos, esse paciente pode apresentar para você um quadro comatoso. Difícil a gente dar o diagnóstico simplesmente por, eu acho que isso aqui é hiponatremia, difícil. Mas lembra que no atendimento inicial do paciente com rebaixamento do nível de consciência, o paciente que tem destro normal, o fluxograma que eu coloco este paciente envolve também investigar causas de intoxicação, causas de infecção e causas metabólicas. Dentro da minha investigação metabólica, eu estou rodando para esse paciente eletrólitos, tá? E um detalhe aqui legal é o seguinte, lembra aí que existem gasômetros que ficam na sala vermelha, dentro da terapia intensiva, você já teve a oportunidade de ver, que ele já libera para você o eletrólito também, junto com a gasometria, né? A gente pediria gasometria para esse paciente e já poderia ver o eletrólito. Isso fica muito rápido, né? Porque eu não preciso esperar o laboratório me liberar o exame daqui a meia hora, 40 minutos. Vai sair com segundos.
Ou seja, eu poderia ver, por exemplo, uma alteração de sódio ou uma alteração tanto para baixo quanto para cima que ia me fazer pensar em tratar esse paciente. Lembrar aqui, né, que tanto essas duas causas, o tratamento não é uma coisa tão simples, né? Você lembra disso, apesar da hipernatremia ser um pouco mais tranquila para tratar do que a hiponatremia, mas é importante que você não feche o diagnóstico desse paciente simplesmente por essa alteração de potássio. Obviamente que esse paciente pode estar com uma outra causa, né? Ele pode estar fazendo um distúrbio de potássio por uma causa de base, obviamente, mas você vai ter que tratar. Lembra bem da velocidade de reposição do potássio, de respeitar os tempos, e não seguir nenhuma fórmula muito batida, assim, porque cada paciente é um paciente aqui. Individualizar os casos, colocar o volume desse paciente, né, avaliar o peso desse paciente corretamente, não sair fazendo uma receitinha de bolo. Nesses casos de hiponatremia, principalmente, há um risco muito grande de eu fazer, né, um quadro pior para esse paciente, um quadro neurológico até mesmo pior, por uma reposição exacerbada, por exemplo, de sódio. Beleza? Tem alguns outros diagnósticos aí que também são interessantes, mas eu gostaria de falar desses 5 com você, para que, caso aconteça contigo, você lembre desses 5 principais e o que fazer ali frente a esses diagnósticos. Se você curtiu esse vídeo, clica aqui embaixo para seguir essa página, compartilha esse vídeo com seus colegas do internato, com seus colegas de plantão, deixa aqui um comentário qual outra causa que você investigaria para um paciente com rebaixamento do nível de consciência e até o próximo vídeo.